Pais e irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 61. Salmo de número 61. Todos acharam, amém? Diz assim a santa palavra do nosso Deus: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, queremos neste momento, Senhor, sermos edificados pela Sagrada Escritura, e pedimos a Deus que teu Espírito Santo, neste momento, ilumine a nossa mente e o nosso coração, e revele, Senhor, tudo aquilo que precisamos, Senhor, ouvir esta noite, para que sejamos fortalecidos, instruídos, edificados, transformados. Senhor, em nome de Cristo, ó Deus, que o Senhor possa operar neste momento, removendo, Senhor, toda canseira e enfado, Senhor. Ó Deus, todo pensamento contrário à tua vontade, ó Deus, seja dissipado das nossas mentes, que elas sejam cativas a ti, que teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos conceder isto, Pai. E que o Senhor abençoe, ó Deus, também a minha vida, pois eu preciso e careço da sabedoria do alto, para falar, ó Deus, aquilo que tu queres para a tua igreja, pois é o teu povo, Senhor. Então seja, ó Deus, sobre nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, o livro de Salmos, nós entendemos que é o livro de cânticos dos judeus do Antigo Testamento, mas também é um livro de oração. E por ser também um livro de oração, retrata algumas experiências que os servos de Deus passaram. E este salmo, especificamente, o Salmo de número 61, é um salmo que pertence à classe dos salmos de lamentações. Um salmo de lamentação é um salmo onde você vai perceber o salmista desesperado por alguma situação e vai em busca do Senhor, pedindo auxílio, clamando a Deus que ouça a sua petição, o seu clamor, a sua oração. E depois que ele faz isso, você vai perceber na estrutura do salmo que Deus ouve o clamor dele. E diante disso, então, ele conta o fato que Deus fez. Algumas vezes está bem claro para nós, outras vezes não. E o resultado disso, então, é que no final vai ter louvor a Deus, gratidão, porque Deus operou na causa que aquela pessoa estava clamando diante de Deus, que o salmista estava clamando. E este salmo especificamente é um salmo de Davi. Então, nós entendemos que Davi, ele estava passando por uma situação difícil, a ponto de colocar isso desta maneira. Mas que situação seria essa? Ou como descobrir? Essa é a maior dificuldade que se tem ao ler os salmos de lamentação. É saber em que ocasião na história da vida do salmista isto aconteceu. Quando foi que isso se deu? Bem, por nós encontrarmos
A expressão acrescentas dias ao rei, nós entendemos que já é no período em que ele está reinando. Então não pode ser no período onde Saul ainda era rei e perseguia Davi. Só pode ser depois que ele é entronizado como rei de Israel. E muitos então pensam que foi no período em que ele é perseguido por seu filho Absalão. Vocês lembram desse fato? Absalão se rebela contra o rei Davi. Ele, de conluio com um sumo sacerdote e um chefe da guarda, ele sai visitando as tribos de Israel e sai julgando causas em prol das pessoas que chegavam até ele, a ponto dele conquistar a confiança do povo, enquanto Davi estava lá no seu palácio, até que ele consegue regimentar um grande exército, e depois então, ele se autoproclama rei de Israel, e vem em perseguição contra seu pai, lá em Jerusalém. Davi, quando sabe disso e vê a multidão que vem contra ele, sabendo também Davi que era seu filho, e isso é um peso muito grande, não querendo guerrear contra ele, Davi junta a guarda do palácio e aqueles servos que são fiéis a ele e foge, sai de Jerusalém. Absalão entra em Jerusalém, arma uma tenda no pátio do palácio, se deita com as mulheres de Davi, com as concubinas de Davi, para envergonhar seu pai, e passa então a tomar o reino. Enquanto isso, Davi está indo rumo aos confins da terra, andando de vale em vale, se escondendo para não ser pego pelo exército que Absalão mandou perseguir a ele. É nessa circunstância então que nós entendemos que Davi para e reflete, vê a situação desastrosa em que ele se encontra. E por isso mesmo, logo no verso 1, ele clama a Deus: ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Quando Davi faz isso, ou se põe diante de Deus falando desta maneira, ele está em tremenda agonia. Essa palavra súplica aí, tá bom? No hebraico, quer dizer um clamor intenso, algo que tem perturbado o seu coração, algo que tem fustigado a sua alma, algo que não tem deixado ele estar em paz, um pesar enorme, uma grande tristeza se estabeleceu no coração dele, e por isso ele invoca a Deus, ele vai em busca do auxílio de Deus, ele pede que Deus escute a oração. E quando no verso 2 ele diz: desde o confins da terra eu clamo por ti, no abatimento do meu coração, é que ele está distante do santuário de Deus, que está lá em Judá. Ainda não foi construído o templo, porque o templo foi construído por Salomão. Então havia o tabernáculo, e Davi, ele quando se tornou o rei de Judá, ele trouxe o tabernáculo dançando e festejando na presença de Deus. Sua esposa até acha isso um constrangimento horrível, mas ele está adorando a Deus. Ele traz o santuário de Deus para Sião e estabelece ele ali, e ali continuamente ele vai à casa do Senhor para adorar a Deus, para orar a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. Agora ele está destituído disso, ele está distante do local onde Deus se faz presente e ouve o seu clamor. Mas nem por isso ele deixa de orar, mesmo nas extremidades da terra, onde ele se encontra, nos confins da terra, desolado, abatido, dormindo ao relento, ele invoca ao Senhor, ele invoca a Deus, ele clama a Deus. E aqui vai para nós então uma primeira lição que nós devemos aprender, irmãos, e que em toda a Bíblia isso acontece. Nós deveríamos indagar: por que isto está sempre presente na Escritura? Por que nos Salmos há clamores desta natureza? Por que em demais partes das Escrituras nós encontramos homens orando e pedindo que auxilie o Senhor? Bem, em primeiro lugar, é porque tem situações que nem eu, nem você pode resolver.
tem causa que é impossível para nós. Não há solução, não há o que fazer. A gente olha para todos os lados, humanamente falando, a gente procura uma saída, um jeito de resolver, ou falando com alguém, ou comprando alguma coisa, ou passando pelo processo cirúrgico, ou isso, aquilo, outro. Só que tem situações que aparecem que não tem como resolver. Não dá. A situação é tão drástica que você passa noite e dia pensando, olhando, analisando tudo. Isso é impossível, eu não tenho o que fazer, eu estou desesperado, desesperançado. Aí nós então lembramos de que quando estamos em situações como essa, a solução é orar, é buscar a Deus, é saber que há um Deus que pode todas as coisas. E essa é a segunda coisa que a gente encontra aqui. O nosso Deus, ele se revelou na Sagrada Escritura como sendo Deus Todo-Poderoso. Quando ele chama Abraão para que ele pudesse ser aquele que dele geraria uma grande nação, ele se revela dessa maneira: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O grande El Shaddai que nós conhecemos, anda na minha presença e ser perfeito. Nós sabemos da história de Abraão, sabemos que Sara era estéril, sabemos da promessa que Deus fez para ele, e sabemos que ele entendia que era impossível, na situação em que eles se encontravam, gerar um filho. Mas para o Deus Todo-Poderoso, nada é impossível. Coisa alguma é demasiadamente difícil que ele não possa fazer. Até mesmo que pessoas em si estejam desacreditadas, ele ri disso, como ele fez com Sara, quando ele anunciou a Abraão que daqui a um tempo Sara daria um filho. Sara lá dentro da terra, da tenda riu, e Deus viu e disse: por acaso há alguma coisa difícil que eu não possa realizar? E é nisso que nós devemos nos ater, irmãos. Nosso Deus não é qualquer Deus, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode, por sua palavra, fazer todas as coisas acontecerem, serem transformadas, mudadas, restauradas, ou se Ele quiser, Ele pode fazer tudo novo, porque Ele é Deus, Ele é Deus. E nós devemos então entender isto que os salmos nos ensinam. Todas as vezes que encontrar um salmo de lamentação, que encontrar o salmista agoniado, desesperado, como o Salmo 42, como outros salmos, onde ele está angustiado, sua alma está abatida, você vai ver ele indo em busca daquele que pode todas as coisas, o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, outra coisa que nós entendemos aqui é que esse Deus, ele não está restrito a um ambiente, a um templo, não, porque mesmo estando nos confins da terra, Davi orou a ele, e ele ouviu a oração de Davi. Então o nosso Deus também está presente em todos os lugares. Ele não está confinado apenas em um templo, em 4 paredes, ou em determinado local, como eles tinham a ideia de que Deus estava presente lá no tabernáculo. Não, por quê? Porque todo o universo é dele, ele sustenta tudo, ele preenche tudo, ele é o Deus imenso, que enche todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que está em todos os lugares, e onde quer que nós estejamos, nós podemos invocar o nome do Senhor, nós podemos orar a Ele. Aí isso me faz lembrar de momentos em que isso aconteceu, eu estando orando no banheiro, eu estando orando dentro do carro, eu estando orando dentro do meu quarto, eu estando orando no meio da rua, eu estando orando em um estabelecimento bancário. Deus ouviu a minha oração. Não há nada que possa impedir a súplica de um justo chegar diante de Deus. Ainda que ele esteja nas profundezas do abismo, como Jonas esteve,
das profundezas, no mais profundo mar, dentro de um peixe, na escuridão, ele diz: eu invoquei o Senhor, e o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouviu. Aleluia. Bendito seja Deus por isso, irmãos. Então, não cesse de orar. Por isso mesmo, no Novo Testamento, os ensinos de Jesus acerca de oração, fala sobre o nosso dever de orar sempre. Se você não orar, você vai esmorecer, você vai esfriar, você vai cair. Você precisa entender que a oração faz parte da vida do crente, como a respiração é para nós manter vivo. Tá? A oração é vital para nós. Se você não orar, você vai esmorecer, você vai esfriar, você vai cair. Agora, se você orar, coisas acontecem, porque Ele garantiu que aconteceria. Louvado seja o Senhor, não é? Bendito seja Deus. Aí, irmãos, quando Davi fala que ele está com o seu coração abatido, é algo tão forte que há sobre ele. Isso pode ser que aconteça na vida de alguns também aqui. Em algum momento da nossa vida, pode ter acontecido de que a aflição dominou a nossa mente de tal maneira que nós não encontramos força para nos libertar da opressão que ela causa. Isso pode acontecer conosco, tá bom? Pode ser que a nossa alma seja fustigada de tal maneira que a gente perdeu as forças. E ainda que pessoas cheguem diante de nós e falem conosco, nos incentivem a alguma coisa, nós até ouvimos, mas aquilo não nos renova. Aí é onde a gente percebe a nossa fragilidade, a nossa pequenez e a nossa dependência do Deus Todo-Poderoso. Porque quando Davi estava nessa situação, e do jeito que estava o seu coração, ele pede para que Deus pudesse levá-lo para uma rocha que é alta demais para ele, que ele não consegue ir além disso. É como se nossa alma tivesse tamanha aflição, que você se percebe assim, e você conversa consigo mesmo, falando para si mesmo, falando para a sua alma: se aquiete, mas ela não se aquieta. Se acalme, mas a mente não deixa. Você fala para si mesmo: isso não está certo, eu sou crente, eu creio em Deus, mas a sua mente, ela trabalha contrário, é a luta da carne com o espírito, e às vezes, irmãos, esta carne nos fustiga de tal maneira, que nós precisamos do Senhor, para vencer esta opressão, esta batalha, e é assim que Davi está se sentindo agora. Veja só, afugentado pelo próprio filho, ele poderia reunir o seu exército, traçar uma estratégia de batalha e de guerra, e vencer ele, mas é filho dele, ele não tem tal coragem. É tanto, irmãos, que se vocês lerem a história, e quem lê os livros de história vai perceber isso, no momento em que Joabe luta contra Absalão, e Absalão foge, e ele fica pendurado numa árvore por causa dos seus cabelos, Davi disse ao seu exército que não fizesse mal ao seu filho, mas Joabe mata ele, e Davi fica desgostoso. Aí o povo de Judá, o exército de Judá vence o exército de Israel, todo Judá está festejando e alegre, e Davi está triste, abatido, está comovido pelo falecimento do seu filho. Aí ele é exortado pelo capitão da guerra, pelo capitão da guarda: como é que o povo dá a vida por ti, mata o teu inimigo e tu fica assim abatido? Veja a aflição deste homem, veja a situação em que ele se encontrava. Aí neste momento, irmão, só Deus, para nos tirar deste lugar e nos colocar em um patamar mais alto,
acima de nós passarmos por cima destas coisas todas e nos livrarmos desta opressão. E é isso que ele está falando aqui, quando ele pede para que Deus possa levá-lo para uma rocha que é alta demais para ele. E quando ele faz isso, ele aponta obviamente para o próprio Deus, que é a rocha dele. E a Escritura fala isso em diversos versos da palavra do Senhor. No livro de Números, Deus é chamado de a rocha. No livro de Deuteronômio, ele também é a rocha por onde sai a água que alimenta o povo. E Jesus Cristo é a rocha da nossa salvação. Então ele pede para que seja colocado assim, ali, nesta pessoa, neste ser que nos sustenta. Senhor, me eleva até o teu patamar, para que eu possa superar estas coisas todas que sucedem aqui diante de mim e na minha vida. Ele pede isso. E nós, irmãos, temos que pedir isso também, quando coisas que são impossíveis aos nossos olhos e que não fustigam a alma, chegam então a abater o nosso ânimo, o nosso coração. Eu fico a imaginar, irmãos, como é difícil para um crente receber a notícia que está com câncer. O próprio nome câncer, ele já diz para nós que é uma doença mortal. E que ele pode ir definhando a gente, e que talvez não haja possibilidade de cura. Você sabe o que é viver com um câncer, e que você descobre que o câncer não tem possibilidade de cura, humanamente falando? E como se regozijar ou se animar diante de Deus, tendo em si mesmo algo que abate a sua alma e que é mais forte que você, e você pode tomar todos os medicamentos que você quiser, e isso não livra você, não cura você. É nessa hora que a alma cristã tem que pedir ao Senhor: Senhor, me põe sobre a rocha que és tu, me sustenta, coloca meus pés firmes em ti, para que eu possa continuar o resto dos meus dias me alegrando no Senhor, nas tuas promessas, e continuar firme na esperança da glória. E aí pode ser que Deus possa curar a pessoa, e pode ser que Deus dê graça para que ela passe por isso e entre na glória eterna, que Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Mas nós entendemos, para que uma pessoa esteja realmente feliz em partir assim, ela tem que estar cheia de Deus. Ela tem que estar cheia de Deus, senão ela vai murmurar, tá? Mas não foi isso que Davi fez. E depois que ele faz isso, ele declara diante de Deus que Deus tem sido o refúgio dele, a torre forte dele contra o inimigo. E aí ele usa essas figuras porque ele está em ambiente de guerra, tá? Aí refúgio é um local onde todo o exército entra como se fosse uma fortaleza e fica seguro do seu inimigo. Torre forte são aquelas torres que são levantadas nas muralhas da cidade, que elas são altas e que ninguém pode atingir eles. Eles ficam em cima e eles podem atirar flechas para baixo, mas de baixo não pode jogar coisas para cima para atingir eles. Então ele está usando esse tipo de linguagem. Ele está usando uma linguagem de guerra mesmo. Senhor, tu és o meu refúgio. Não há lugar seguro para mim, mas o Senhor é o meu lugar. Não há, Senhor, torre mais forte do que o Senhor. Não há lugar ou ambiente melhor para estarmos protegidos do que no Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso, tá? A gente pode até correr, se esconder dentro de uma casa, fechar nossas portas, levantar os muros, colocarmos cerca elétrica em tudo, alarme, câmeras e tudo mais, mas nós ainda não estamos seguros. Mas no Senhor nós estamos seguros. Somente no Senhor nós estamos seguros. E olha, irmãos, que nós estamos tão seguros do Senhor, que se brincar nós não precisamos nem de muro algum à nossa volta. Ele é o nosso guardião. Louvado seja Deus. Isso é tremendo, irmãos. Isso é grande. E isso foi o que Davi declarou então. Aí obviamente
Como o salmo, ele foi escrito diante da situação que ele estava vivendo, após Deus ouvir a sua voz, quer dizer, ele estava atribulado porque fugiu, e aí ele clamou a Deus, aí Deus agora proveu, ouviu a sua oração, e aí então agora ele retorna, e quando ele retorna agora ele termina o restante do salmo, aí ele diz: assista eu no teu tabernáculo. Sabe para onde ele foi, irmãos? Depois que Deus deu vitória, foi para a casa do Senhor, foi para o tabernáculo, e assim também que nós devemos proceder. Quando Deus dá vitória, vamos vir agradecer ao Senhor, não vamos ser como aqueles 9 leprosos, lembra dos 10 leprosos, que o Senhor Jesus curou, que eles clamam a Cristo: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Aí o Senhor vai e diz: vão mostrar aos sacerdotes, vão lá oferecer a sua oferta, e quando eles vão, eles são curados, só um volta. Às vezes a gente também age dessa maneira, tá? Às vezes nós passamos por situações difíceis, clamamos a Deus, Deus nos ouve, nos liberta, abençoa a nossa petição, aí a gente vem, imediatamente vem e agradece a Deus, e louva a Deus, e adora a Deus. Com o passar do tempo a gente esquece, e aí a gente começa a ser negligente, e parece que tem que acontecer tudo de novo para que a gente possa estar na casa do Senhor, louvando e agradecendo a Deus pelos milagres que Ele fez. Com Davi é diferente, ele reconhece a grande dádiva que foi dada a ele, de tal maneira que ele quer continuamente estar lá, diante de Deus, adorando a Deus e bendizendo a Deus. Então toda vez que ele entende que há um culto ao Senhor, ele não deixa de ir lá, ele vai para o culto, e ele louva a Deus, ele adora a Deus, pelos benefícios que Deus já fez na vida dele. E é isso então que acontece aqui, tá bom? Ele vai continuamente estar no tabernáculo, e é por isso que ele diz: assista eu no teu tabernáculo para sempre, esteja eu lá continuamente, na casa do meu Senhor. E aí ele fala: no esconderijo das suas asas eu me abrigo, que é o lugar mais seguro para todo cristão, é debaixo das asas do Altíssimo. As asas de Deus, alguns teólogos vão falar que tem a ver por estar diante dos querubins que estão ali sobre a tampa da arca. Então as asas deles cobrem o propiciatório, e aí Davi quer continuamente estar ali, porque ele sabe que ali está a presença de Deus, que Deus está ali, por conta daquele simbolismo e representação. E aí então ele faz isso, e o desejo dele de estar ali no tabernáculo, dele estar ali debaixo das asas do Altíssimo, é porque Deus ouviu aquilo que ele se comprometeu a fazer. E aqui nós percebemos a comunhão ou o relacionamento de quem teme a Deus com Deus. É comum entre nós, quando a gente está aperreado, passando por provação, nós buscarmos ao Senhor. E aí, comumente, a gente diz assim: Senhor, se tu me abençoares, eu vou fazer isso para ti, né? Ou eu vou te servir, ou eu vou dar oferta, ou eu vou ajudar em algum ministério, ou eu vou contribuir de alguma forma. Então, é comum para o cristão fazer isso. Davi também realizava esse tipo de atitude. Quando ele estava em dificuldade, ele orava a Deus e ele se comprometia com algo diante de Deus, e este algo é voto. Voto é aquilo que a gente diz que vai fazer, tá bom? Se compromete em fazer diante de Deus, se Deus atender nossa oração. Alguém aqui já fez um voto assim? Já? Comumente crente faz assim, quando está em aperto, em aperreio, que vai orar a Deus, aí diz: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu prometo que eu vou para toda escola dominical. Isso é um voto que a pessoa faz. Não vou deixar mais a escola dominical, eu vou para a escola dominical, eu vou estar frequente toda a escola dominical.
eu espero que a pessoa que fez isso faça de verdade, porque comumente a gente é falho nisso aí, não é? E Deus sabe tão que a gente é falho, que Ele diz: é melhor não votar, para não falhar diante de Deus e Deus cobrar pelo voto que está fazendo. Semelhantemente, são pessoas ou casais que vêm apresentar suas crianças. Aquilo é o voto que eles estão fazendo a Deus. E eles se comprometem diante de Deus a ensinar os filhos no caminho do Senhor, na doutrina de Cristo, sendo participantes da igreja. Aí eles vêm e faz tudo aquilo. Depois a gente vai perceber que eles não trazem os filhos. Não trazem os filhos. Nem estão ensinando a doutrina de Cristo a eles. Bem, eles se comprometeram com o Senhor. Daqui uns dias Deus vai cobrar. Aí quando vê o filho com pensamentos mundanos, querendo mais o mundo do que a casa do Senhor, fica lamentando e não sabe o que foi que fez. Examine-se a si mesmo. Se desde pequeno você tem trazido seu filho para ser instruído na doutrina do Senhor, ou se você tem negligenciado isso e deixado ele lá, somente à mercê das escolas, da televisão, dos videogames e outras coisas mais, aí você vai estar pagando o preço pela sua própria negligência, por não ter cumprido o voto que você fez diante do Senhor. Voto é voto, irmãos, e não se imbrica com voto não. Mas Davi sabia disso, e aí então ele diz realmente que vai cumprir os seus votos, e em virtude disso, ele deu a herança daqueles que temem o teu nome. Então ele devolveu a terra a Davi. Davi continuou a reinar sobre a terra de Canaã, que era a herança do povo. Se nós fôssemos aplicar isso apontando para Cristo, tá bom? Nós iríamos entender que Ele é a nossa herança e que nós somos a herança do Senhor. Bendito seja Deus, né? Bem, depois disto, ele vai falar que dias foram acrescentados ao rei, que duraram seus anos gerações após gerações. E nós sabemos, irmãos, que Davi morreu em ditosa velhice. Ele morreu velho mesmo. Ele estava no leito, já sentindo frio, e aí tiveram que chamar uma jovem para esquentar ele, e aí depois disso ele impôs as mãos sobre Salomão e passou o reino ao seu filho Salomão, e foi recolhido pelo Senhor, e hoje está na glória aguardando a ressurreição, como muitos crentes também. Louvado seja Deus, né? Bendito seja o Senhor. E aí essa petição em prol do rei, em prol daquele que governa segundo o temor do Senhor, é para que ele possa permanecer sempre, e Deus conceder a ele bondade e fidelidade para preservar os seus servos. Isso é o que a gente deve pedir também a Deus. Senhor, seja bom para conosco, seja fiel para conosco, nos preserve diante de Ti, não nos deixe nos apartar do Senhor, cuide de nós, guarda a nossa alma. E depois que estas coisas sucedem, depois que tudo isso passa, o resultado é ações de graças, é louvor a Deus, tá bom? E por isso que nós, em nossos cultos, temos o momento de louvor. É para que neste momento nós, devido a termos recebido bênçãos do Senhor, possamos agradecer a Deus através dos nossos cânticos. E é isso que Davi faz. Eu salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Eu vou lá no tabernáculo, vou louvar o Senhor junto com aqueles que louvam a Deus, vou entronizá-lo e vou agradecer por tudo que Ele tem feito de bom para comigo. Louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, todas as vezes que vocês lembrarem destas coisas, ao entrar neste templo ou em qualquer templo para cultuar o Senhor, no momento de louvor, lembre dos feitos que Deus fez na sua vida e louve a Ele, agradeça a Ele, bendiga a Ele. Não seja um mero espectador, ou não pense que aqueles que estão aqui estão para como se fosse apresentar um louvor para você. Não, você deve louvar junto com eles.
em gratidão, em ações de graças, por tudo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Então é isso que a gente aprende, e aí nós vamos entender, tá bom? Que toda vez que você pegar um salmo assim, você vai encontrar estes passos. Alguém aflito, ora, Deus responde a oração, e o resultado disso é que a pessoa se compromete mais com Deus e louva a Deus. É isso que acontece, e Ele deseja que seja feito por todos nós também nos tempos de hoje. Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé um minuto, glória a Deus. Bendito Deus, somos gratos a Ti, ó Deus, pela palavra ministrada, Senhor, ao nosso coração esta noite, e eu Te peço, ó Deus, que o Senhor possa recobrar isto, a mente de cada um, e de todos aqueles ainda, Senhor, que irão contemplar esta mensagem, Senhor, através da internet, que o Senhor abençoe, ó Deus, a todos nós, ó Deus, para contemplarmos, Senhor, que quando estivermos, Pai, em situações difíceis, algo que seja impossível, que perturbe o nosso coração, a nossa alma, possamos nós lembrarmos que há um Deus todo-poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e se a Ele recorrermos, ó Deus, com todo o nosso ser, crendo que Ele pode fazer muito mais, ó Deus, receberemos, ó Deus, aquilo que pedimos a Ele. E em virtude disso, ó Deus, devemos então, Senhor, nos comprometermos a irmos, ó Deus, aos lugares de culto e adorar o Senhor e apresentar nossas ações de graças e cantar louvores a Deus, pois o Senhor, ó Deus, tem demonstrado sua bondade e sua fidelidade para conosco. Meu Senhor, que assim seja, Pai, que estes corações não deixem, ó Deus, que esta palavra, Senhor, passe em seu viver, mas que eles possam, ó Deus, cumprir cabalmente a instrução do Senhor, para que Deus, ó Deus, continue, para que o Senhor continue derramando graça sobre graça em nossas vidas, Senhor. Assim eu oro a Ti, Deus, e te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.